Então, nesse vídeo agora eu vou explicar um pouco mais de aspectos da geografia medieval que são válidos até o dia de hoje, ou seja, que conforme Kimball, que é o autor que usei como referência nesse vídeo, quais daquelas teses que foram estabelecidas naquela época são válidas até os dias atuais, conforme ele, no caso. Bom, a geografia na Idade Média ela teve seu maior desenvolvimento com os povos árabes muçulmanos, ou seja, você não vê nos europeus que viviam numa época da Idade Média, uma idade medieval, onde se não tinha a valorização da ciência e sim mais da religião, esses povos europeus principalmente não tinham esse desenvolvimento, tinham esse desenvolvimento científico, principalmente na área da geografia. Ao contrário dos povos árabes muçulmanos, que já naquele início valorizavam as ciências, valorizavam as artes e também valorizavam a tradução das obras gregas da época clássica. Então eles tentavam fazer essa tradução dessas obras para também ter mais conhecimento. Então eles tinham um contato maior com a ciência e também valorizavam mais a ciência, buscavam a ciência. Então, antes de nós entrar de fato no entendimento das contribuições que esses povos proporcionaram à geografia, de fato, a nossa geografia atual, é necessário a gente destacar que, tanto em escala regional, tanto em escala local, quanto em escala mundial, o que estruturou todo esse enxuto, foi um enxuto desenvolvimento da ciência geográfica na época, foi a atitude. Foi a busca pelo conhecimento constante que esses povos tiveram. Esses povos que tinham crença no Alcorão, esses povos que tinham crença nas palavras de Maomé. Então, começando alguns pré-requisitos, acho que não seria a palavra correta, seria alguns dos pontos os pontos de ruptura que deram início a esse entendimento melhor da geografia na época. O primeiro, acho que seria o mais representativo, é as peregrinações. Os povos de origem Maomé eram obrigados, os povos que acreditavam em Maomé, eram obrigados a se deslocarem até Meca, pelo menos uma vez na vida, para conseguir, por causa da religião, por causa dessa religião, por causa dessa crença. Então, se tinha um contato de vários povos de diferentes lugares que se reuniam em Meca várias vezes. Então, você tinha intensa cultura, intenso contato cultural de várias pessoas de vários lugares, pessoas muito diferentes, o que estimulava também conhecimento sobre outras regiões e que também estimulou muito a cartografia, o entendimento sobre os outros lugares, a representação dos outros lugares. E também entender as características únicas que cada um desses lugares tinha. Então, continuando a falar sobre isso, nós temos também falar sobre os estudiosos, que alguns estudiosos foram muito fundamentais e as suas teses em si contribuíram muito, tanto na época como algumas delas se mantêm vivas, estruturadas até hoje. Entre os estudiosos nós temos Al-Masudi, de antemão já peço desculpas se eu falar algum nome errado, né? Porque não tem esse contato, essa cultura com os povos dessa região para entender como é que se pronuncia os nomes corretamente. Então nós temos Al-Masudi, Al-Biruni e também nós temos Al-Idrisi. Bom, os três contribuíram em relação à geografia na época, e algumas dessas teses deles continuam até hoje em pé, sustentadas pela nossa ciência atual. O Al-Masudi, principalmente, utiliza de alguns exemplos, como a África. Ele dizia que a África, afirmava que a África era circundada pelo mar, ou seja, ela é toda circundada pelo mar. E isso é uma realidade. Até hoje, de fato, é algo comprovado que ela é toda circundada pelo mar. O segundo pesquisador, que é o Al-Biruni, ele já afirmava que a Terra girava em torno do seu próprio eixo, ou seja, ela girava em torno de si mesma. Ela não tinha um ponto fixo, ela gira em torno de si mesma. Por fim, nós também temos o Al-Idrisi. Ele também afirmava que a Terra era um globo. Então, algo que já é amplamente conhecido hoje, na época não era confirmado, de fato, mas para ele a Terra girava como um globo. Então seria isso, são algumas dessas contribuições que os povos árabes muçulmanos da época da Idade Medieval trouxeram para contribuir para a geografia. Lógico que essas não foram grandes afirmações, que não foram algo que revolucionaram na época. A Idade Medieval ainda é uma idade que não trouxe grandes contribuições para a ciência, principalmente também para a geografia, mas esses pontos específicos, essas teses, se estruturaram e se manteram firmes, a gente chega até os dias atuais, a gente consegue confirmá-las que elas são realmente verídicas. E é isso, muito obrigado.